Fala, meus amigos, chegou mais um episódio do Ecosistema Podcast, ecossistema aqui de empreendedores, tá bom? Tô falando aqui diretamente com você que empreende, que tá nessa trincheira na jornada do empreendedorismo, e o assunto de hoje faz total sentido para você que quer performar, que quer crescer no seu negócio, que quer crescer não só como pessoa, mas não só no seu negócio, mas como pessoa também. Tá bom? Mas antes da gente apresentar aqui quem é a nossa convidada de hoje e o tema, tá bom? Quero convidar você para curtir esse episódio já desde o início, porque se você nos acompanha, você sabe que todos os nossos episódios são incríveis, né? Então, aquele voto de confiança, já curte agora no início, porque é aquela coisa, né? Quando você curte, o algoritmo entende que esse conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. Tô certo ou tô errado, Sandrão? Você que é o mestre das redes sociais. Certíssimo, né? Certíssimo. Então curta e com certeza no meio desse episódio a gente vai despertar algumas sensações, alguns sentimentos, alguns impulsos. Você vai lá e comenta aqui. Exato. Né? E melhor, você vai compartilhar esse episódio com aquele seu amigo, aquela pessoa que tem um negócio, que quer aprender a se posicionar, quer aprender a contar história. Enfim, compartilha porque vai ser um presente que você vai dar para eles. Exatamente. E se inscreva no canal. Olha aí, observa. Talvez nosso canal apresente a sugestão dos episódios para você, por você já ter assistido 1, 2, 3. Mas provavelmente você não esteja inscrito, então já clica aqui, se inscreve, tá? E deixa eu me apresentar, né? Apresentar, né, Sandra? Pra galera seguir nas redes sociais. Primeiro segue lá na rede vizinha, @o ecosistema _podcast, tá bom? Faça parte lá da nossa família lá também. E o meu @ é Hugo Fernandes com Y. E o seu, Sandrão? Diferentão. Diferentão. O meu é @Sandro Samper com N. Show. Sandro Samper. E quem que vai ser entrevistada hoje aqui, rapaz? Hoje a gente vai entrevistar aqui uma profissional top, viu? Que faz total sentido o conteúdo. E eu vou te fazer várias perguntas aqui do meu interesse. Então, a coisa vai pegar hoje. A gente está recebendo aqui Gabriela Lapa. Seja muito bem-vinda, querida. Tá Obrigada, bom? boa noite. Você vai falar hoje sobre branding, posicionamento e storytelling. Eita, quanta coisa boa de se falar hoje. Se a gente xingou você toda aí agora, se você não entendeu nada, esse episódio é para você entender e ver a importância que esses assuntos aqui fazem no seu negócio, tá bom? Então vamos lá, se apresente, Gabriela, conta um pouco da sua história, sua formação, o que é que você faz, o que é esse negócio aí de storytelling, de branding. O segredo do sucesso, a tríade do sucesso do momento. Cara, peraí, é a tríade do sucesso do momento. Brand, posicionamento, storytelling. Vou anotar isso. Caramba. Pode anotar. Já começou? Pode anotar. Lapada. Mas são três áreas, né? 3 conhecimentos que hoje eu considero básicos e fundamentais. Básicos não no sentido de serem simples, mas de serem a base para a gente desenvolver uma comunicação de negócio, uma comunicação profissional, para a gente se posicionar mesmo como marca, como profissional que tem um diferencial de mercado, que alcança o seu público com clareza, que consegue dizer o que faz, para quem faz, como faz, por que faz e por que deve ser escolhido entre tantas outras opções. Então, exato. Hoje, sem posicionamento, sem um posicionamento claro, sem um branding bem feito e sem um storytelling que envolva, eu não vejo como a gente encontra sobrevivência, vamos dizer assim, como profissional na rede social. Perfeito. Mas com esses 3 alinhados, aí não tem. Caramba, show de bola. E até pra vida, né? Foi como eu falei, Sim. Não só pros negócios, mas pra vida, né? Sim. Por exemplo, um pai que quer... um pai que entende ali de storytelling ali, ele consegue ali conduzir ali a educação dos filhos, convencendo ali sem aquela forma de tipo assim, porque e acabou, eu que mando aqui. Sim. Mas, né, a gente acaba... Que massa. E é engraçado isso, você ter falado isso, porque meu pai tinha muito isso. Meu pai contava, ele sempre tinha uma história para qualquer lição que ele queria ensinar. Nunca era assim, faça isso por causa disso. Era porque não sei quando, 1000 anos atrás, aconteceu isso, e tinha uma pessoa que fez assim, assim, assim. Então, ele sempre tinha uma história com uma lição de moral. Sempre, 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 sempre. E sempre diferente? E funciona, sempre.
É porque o nosso cérebro, ele é acostumado, né, a ouvir histórias. A gente se conecta muito com história. Porque Sim, história verdade. fez parte do início lá, na época das cavernas, as pessoas se comunicavam através de histórias. Sim. Quando eles descobriram lá, né, os desenhos, todos os desenhos eles contavam história. Então a gente vem, né, sendo conectado através de histórias desde os primórdios. Então história é fantástico porque gera uma emoção, uma conexão. E você lembra muito mais de uma história do que de um fato narrado. Sim. O nosso cérebro tem essa capacidade. Sim. A gente se identifica, né? Ou você associa uma memória de alguma coisa que você já viveu, ou de um sentimento que você já viveu, de uma situação que você ouviu. Então, conecta muito. Acho que é a melhor forma da gente aprender informações. Sim, exatamente. E nisso, eu sempre tive também professores que trabalhavam muito essas histórias na sala de aula. Então, vem de uma trajetória de contato com pessoas que usavam as histórias para ensinar, para inspirar, para motivar, para educar. É muito legal trabalhar com isso hoje, olhar para trás e ver que isso vem sendo construído desde antes de eu imaginar um dia trabalhar assim. Que legal. É muito, muito legal mesmo. Então os pontos se conectaram na sua vida, né? Muito. Eu sou, respondendo a sua pergunta do começo, eu sou jornalista de formação, tenho, não façam as contas, 15 anos de formada. E eu sempre quis ser escritora, então essa coisa de escrever, de contar histórias era um desejo que sempre me acompanhou. Mas não tinha faculdade para ser escritor. E minha mãe tinha isso, lá em casa todo mundo tinha isso, né? Você tem que fazer uma faculdade, você vai para um curso superior. Sim. E aí eu comecei a pensar o que é que me deixava mais próximo dessa escrita, desse contato com as pessoas, de conseguir transformar informação em algo que fosse gostoso de ler, que fosse útil de alguma forma. E aí veio o jornalismo e meu pai sempre tinha essa coisa de contar histórias em casa, minha mãe escrevia muito bem, então foi algo que de fato sempre me acompanhou. E aí fui para o jornalismo. Fui muito feliz como repórter. Foi algo que me realizou demais. Caramba. Depois trabalhei como copywriter. E hoje, como fotógrafa, eu acho que eu consegui transformar a fotografia em micro-reportagens. Sim. Então, é como se realmente todos os pontos se conectassem. O que me fez tão feliz na reportagem continua me fazendo feliz hoje na fotografia. É muito massa. Você consegue, né, trazer a sua experiência o olhar do jornalista, né? Você consegue trazer isso. Você foi copywriter também. Então, acho que tudo isso contribui hoje para a sua fotografia, né? Para o seu trabalho como fotógrafa. Porque você tem uma visão muito mais ampliada do que fotógrafos que não tiveram essas experiências que você tem. Sim. E trabalhar com o storytelling hoje e com o posicionamento na rede social tem muito disso. Porque o papel do jornalista é o quê? A gente tem que traduzir a informação para o grande público entender. Uhum. E muitas vezes sobre termos técnicos, sobre conhecimentos que não são do repertório da maioria das pessoas. Então era muito aquele trabalho de como é que eu traduz uma informação sobre uma crise econômica, sobre um problema, uma questão de saúde. Que uma criança entenda. Que uma criança entenda e que ela leia até o final. Porque eu ainda peguei... eu vim do jornal impresso, né? Então tinha aquela coisa de... As pessoas precisam comprar o jornal e precisam impresso? Ler até o final. Sim. Que é isso? Brincadeira. Piada. Então tinha essa coisa de escrever de forma que eles lessem de fato. Perfeito. E hoje... O trabalho no Instagram é muito isso, né? Você conseguir criar conteúdos, criar narrativas que prendam as pessoas, que dentro daquele mar de informação que tem ali no feed, elas parem para ler, elas se envolvam, elas curtam, elas comentem, elas compartilhem. E como eu trabalho com empreendedoras de várias áreas, é muito dessa tradução de informações. Então hoje eu atendo uma médica que não sabe como criar conteúdo, como transformar aquele trabalho dela numa informação acessível. É muito essa coisa de jornalista, de pegar essa informação e transformar numa história que faça sentido para a pessoa que está ali do outro lado. Então de fato, as coisas se amarraram muito bem. Acho que hoje eu estou exatamente onde eu nasci para estar. Que legal, isso é massa. Agora sim, tem uma galera que está assistindo e tá falando assim, que é storytelling, né? Como é que você definiria o storytelling?
Vamos lá, você é jornalista. Vamos lá. Para o público que não sabe o que é, de uma maneira bem simples, o que é storytelling. Vamos lá. É uma técnica de construção narrativa. Sim. Para você conseguir criar narrativas que envolvam, que prendam a atenção, que eduquem, que inspirem, que motivem e que vendam, em última instância. Então, a gente consegue aplicar essa técnica de construção de narrativa em qualquer área. Então, você usa o storytelling para fazer as pessoas lerem um livro até o final, assistirem uma novela até o final, lerem um post no Instagram até o final, assistirem um vídeo, comprar alguma coisa, participar de um curso. As histórias estão sempre nessas narrativas, nessa forma de contar, nessa forma de falar, de escrever, que envolva, que aproxime e que faça a pessoa, de alguma forma, reter a informação. Né? E o fato do nome soar, né? Story, de história, storytelling. Não necessariamente você precisa estar contando uma história, mas é uma escrita de fato magnética, né? Sim. Que às vezes você está fazendo ali por exemplo, uma cópia ou falando algo ali para você oferecer algo. Não necessariamente você conta uma história, mas é uma construção até você chegar. É uma história. É uma história. É uma história. É porque assim, você usa a narrativa da história para poder conectar as pessoas. Ó, eu fiz isso hoje. Na verdade, eu faço isso sempre. Quando eu quero vender alguma coisa, eu uso storytelling. Sim. Então, assim, a gente vai abrir a mentoria da Evo, que é uma mentoria aqui do eu, Hugo e Menandro. Só que se você quando chegar... esse episódio estiver no ar, já vai estar aberta. Já vai estar aberta, que a gente vai Olha abrir essa semana ao pitch. E aí, pô, eu não posso chegar nos meus stories, por mais que as pessoas me acompanhem e falar assim, ó, gente, eu abri aqui a mentoria, não. Verdade. Então, o que eu faço? O que eu fiz? Eu criei a primeira história falando do primeiro resultado que nós tivemos aqui, que foi no 6/7 de 2019. E aí contei para as pessoas o quanto foi difícil, o quanto foi desafiador pra gente. Isso. Depois eu fiz um parâmetro para uma foto que nós tiramos há um mês atrás, que é todo mundo lá em Costa do Sauípe, com seus carros, enfim, mostrando que, por mais que lá atrás tenha sido difícil, 4 anos se passaram, a gente investiu muito em conhecimento, mentoria, mastermind, e que a gente conseguiu faturar bem, a gente conseguiu chegar onde a gente queria naquela época, e que por conta disso a gente desenvolveu uma expertise que a gente quer passar para outras pessoas, para que elas não passem 4 anos como a gente passou, para que elas encurtem esse caminho. E aí eu volto e falo da mentoria, do que é. Então eu me conecto às pessoas, tem uma história por trás de da gente estar montando esse negócio. Sim. Né? Eu tava refletindo aqui no que eu tava querendo construir aqui de raciocínio, mas se não tiver história fica algo seco. Sim. Mas é isso. Qualquer coisa que você fale para ficar legal já envolveu storytelling. Sim. E é uma estrutura, é uma cadeia de pensamento, em primeiro lugar, com começo, meio e fim. Exato. Eu ia perguntar isso, quais são as regras primordiais do storytelling? Primeira regra básica, Começo, meio e fim. tem que ter começo, meio e fim. O que é que a maioria das pessoas erra hoje, por exemplo, no Instagram, quando começa a fazer sequências de stories, que é um dos principais calos, por exemplo, das clientes que eu mentoro. Não tem fim. Ou começa e não desenvolve, ou já começa pelo meio... Sim. E se perde, então... Ou termina com uma história que não começou. Simplesmente joga lá uma oferta e você fica... Tá, mas o que é isso? Mas o que é que eu ganho com isso? Mas de onde veio essa oferta? Ela serve pra quê? Então cadê a história? Cadê o porquê? Cadê o como? Onde? Quem? Uhum. Então, começo, meio e fim. Você vai fazer uma copy, vai vender uma mentoria, vai vender um curso, um produto físico. Tem que ter um começo, meio e fim. Exato. O que é isso aqui? Para que ele serve? Para quem? O que é que eu faço com isso? O que é que ele me dá de benefício? Uhum. Então, e o fim, a oferta normalmente colocam no fim, né? Porque você já vem de uma jornada de envolvimento. Exato. E aí entra aquela estrutura que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é mais conhecida, da jornada do herói. Sim. Aquela que você vinha contando agora, né? Lá Exato. atrás a gente passou por isso. Então você tinha um problema, você tinha um contexto, naquele contexto você enfrenta um problema, você descobre a solução, Exato. você passa por uma transformação, tem um grande ganho, e aí hoje você vai ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a não enfrentarem o que você enfrentou. Uhum. Elas vão encurtar o caminho para encontrar o ganho que você conquistou. É isso que vende. Exatamente. Perfeito. É essa a jornada. Perfeito. Exatamente. E se vocês estão assistindo esse episódio agora, é porque de alguma forma a gente decidiu colocar no ar, porque
Tô até pensando em não subir esse episódio pro ar e a gente cobrar, né? Porque já deu uma mini consultoria. Só o que liberou aqui, pai. E você tá falando de brand, né? A gente vai falar de brand também. E você vê que tá tudo tem uma relação. Você não tem como trabalhar um posicionamento sem um brand e sem um storytelling. Não tem como eu trabalhar o meu brand se eu não tiver a história de criação, a história da marca por trás. Tripé explosivo. E tem até um dos pilares do Primal Brand é a história de criação, né? E, tipo assim, a pessoa precisa saber como foi que surgiu isso aí, né? Quem é essa pessoa, de onde é que ela veio, né? Qual é o objetivo dela. Então o storytelling ele tá inserido nesses 3 pilares. E eu adorei o que você falou no começo aqui, velho. A tríade do sucesso. É a tríade do sucesso. Adorei. E hoje, principalmente quem vende mentorias, quem vende lifestyle, os influenciadores, eles veem essa estrutura da história de criação do Primal Branding, é muito essa jornada de superação. Exato. Então é sempre eu superei dificuldades, eu venci a partir de tal e tal conhecimento que eu adquiri, eu prosperei com X mil empresas e hoje eu ensino quem quer passar por isso mais rápido, quem quer encurtar esse caminho, ou quem quer ter a liberdade geográfica financeira que eu tenho, a saúde emocional, a saúde familiar, conjugal que eu tenho. São sempre histórias de superação que inspiram, que geram desejo pelo que a pessoa conquistou, pelo conhecimento que ela tem, pelo status que ela alcançou. Então tá tudo ligado. E gera conexão, né? E a conexão. forma que ela explica é massa, né? É suave, ela é jornalista. Ela passou muito tempo da vida dela ali pegando, tipo, como é que eu vou transformar aqui a variação do mercado aqui da bolsa que tá impactando aqui a economia de uma maneira suave pra galera, então é muito treino. Você falou aí sobre blogueiros, eu lembrei uma profissão, uma galerinha que manja de iniciar uma história, dar uma continuidade e finalizar bacana é a galera do stand-up. Sim. Às vezes o cara começa uma história, você dá risada e ele vai emendando em várias histórias, você vai ali conectando. Cara, no final ele pega a última história e consegue conectar no começo. O início do... Você fala, caramba, velho. Então, assim, é muito. E fica muito todo bom, mundo vidrado ali, ó. Todo mundo, porque história tem esse poder, rapaz, né? De manter as pessoas ali fixas, parada, olhando, querendo saber qual é o próximo passo, o que vai acontecer depois. Gera uma antecipação, gera aquela conexão. Então, assim, no processo de venda hoje, a pessoa que não sabe usar um bom storytelling, ele não vende o suficiente. Exato. Ele pode até vender, mas ele não consegue vender, né? Sim. E uma dica pra galera, né? Porque a galera tem essa de soltar os stories e ficar olhando as métricas, quem tá vendo, quem não tá. Sim. Se você quer olhar seus stories e ver que no início ali tem 100 pessoas vendo e no final tem 93, uma alta retenção, aprenda storytelling. Porque é isso que vai fazer as pessoas ficarem até o final. É a curiosidade de saber como é que termina, o que é que vem depois, e aí, o que é que acontece, como é que eu faço a seguir, então... e essa coisa do stand-up, por que a gente se identifica tanto? Porque eles trazem histórias, experiências, vivências do cotidiano que todo mundo já viveu. Exato. Que a gente já viu quando criança, ou que a gente... quando exploram muito essa coisa dos relacionamentos, da família, as questões com os pais... todo mundo já viveu alguma coisa parecida. Então, isso traz memórias afetivas. Você se identifica, você se reconhece naquela situação. Se envolve até emocionalmente com a história. Exatamente. Você torce, você quer... como acontece nos filmes, né? Quando a gente assiste um filme, quando a gente vê uma novela. Eu ouvia rádio e novela quando era criança. Então, eu amo novela. E no rádio tinha muito isso, assim, primeiro era uma habilidade que me encantava, deles conseguirem reter a atenção da gente num meio de comunicação que não tinha muitos recursos, porque você não tinha imagem, você não tinha... O som era limitado, então era um poder de narrativa muito grande para fazer você parar 1 hora do seu dia, de segunda a sexta, para saber como ia terminar o episódio. Era fantástico. É fantástico. Uma habilidade surreal, né? De você contar a história, você tá ali ouvindo, gerando antecipação. É desafiador você manter ali uma senoide emotiva ali na galera, sem a galera tá vendo, né, velho? E o bom disso é que se a pessoa tem habilidade, isso torna-se fantástico, porque... cada cabeça cria o seu próprio ambiente, né? Porque assim, eu narro aqui um fato, através das suas experiências, de tudo que você viveu, você começa a construir isso de uma maneira. Já com base na minha experiência,
começa a construir de uma outra Eu maneira. imagino aquele Sim. cenário de uma cor, você tá imaginando de outra outra. pessoa de um jeito. Então, eu acho que isso é fantástico, né? Eu achei a galera que escrevia, né? As radionovelas, eu acho que era um dos melhores copywriters que tinham, porque pra conectar de segunda a sexta, a pessoa ali, um rádiozinho, e fazer todo mundo viajar na parada, é surreal. E hoje é o que a gente luta para fazer nas redes sociais, tendo muito mais recursos. Muito. Então hoje você pode explorar a trilha sonora. Muita gente não sabe como usar intencionalmente as músicas nos stories para criar essa atmosfera, esse envolvimento. Então, se você escolhe a música certa, com o mood do tema que você está trazendo, Exato. casa ela com um vídeo, com uma imagem que tem a mesma emoção, não tem como não tem. acompanhar. É verdade. Hoje tem uma infinidade de recursos. Então, você tem as músicas, você tem o vídeo, você tem a foto estática, você consegue fazer slow motion, Exato. preto e branco. Preto e branco é uma coisa que eu tenho usado muito nos bastidores, quando eu conto os Legal. bastidores dos ensaios. Eu percebi que a retenção aumentava, a conexão emocional era maior, tinha aquela coisa meio dramática, mais cinematográfica, então comecei a usar. Então a gente vai percebendo como a audiência engaja com esses recursos. Então você dizer assim, eu já não sei onde é que eu tô errando, ou não dá para ter um bom engajamento no Instagram porque o algoritmo, isso, aquilo. Cara, tem um monte de recurso que você pode usar, e é encontrar a combinação certa para o que você quer propor, para o que você precisa comunicar, para o que a sua audiência gosta. E não tem algoritmo que atrapalhe, não. Não tem. Às vezes dá raiva quando eu caio nos stories de uma galera que sabe trabalhar storytelling e que às vezes quando eu olho no momento que eu preciso fazer alguma coisa importante, ou eu tô de saída, eu vou dirigir, e aí quando eu olho assim Você as não consegue bolinhas, sair. eu falo, caramba, tem isso tudo aqui, Você não consegue sair. E agora? para tudo, e aí João Kleber entra, para tudo, e aí eu tenho que assistir tudo, porque senão... E às vezes o story tá ali, tipo assim, 23 horas, vai sair do ar, e você Aí não você quer tem- perder Como aquela é que história. termina? Eu preciso saber. Nossa, bom Gatilho, né? demais, É bom isso. demais. bom Gatilho demais. pra você ficar e assistir, isso é fantástico. E se a galera entender isso, contar a história, aprender storytelling, eles vão conseguir vender muito mais, porque a venda, toda venda, ela é baseada em impulsos emocionais. Emocionais, A exatamente. pessoa compra pela emoção. Sim, E quando você conta história, as pessoas se conectam emocionalmente com a história. sim. Então, se você ativou o lado emocional ali das pessoas contando história, quando você fizer o seu pitch ali, ela está totalmente envolvida. Sim. Você não ativou o lado racional. Então, aprender storytelling para tudo, né? A gente falou, para aumentar a retenção das pessoas, criar uma conexão maior com as pessoas, vender mais, eu acho que é muito importante, eu acho que é fundamental, né? Sim. Dentro dessa tríade aí. É a de identificação, sucesso. né? Ela consegue entender esse serviço, esse produto, é pra mim. Esse problema que a pessoa tá falando aqui, essa dificuldade, eu tô vivendo. Ou então isso aqui que ela conseguiu conquistar é o que eu quero. Então, se eu comprar isso aqui que ela tá oferecendo, minimamente eu chego perto de viver o que ela vive hoje. Por isso que vende. Fantástico. Isso aí. É essa identificação. É você se projeta na condição de alguém que conquistou o que você quer. E é a história que traz essa projeção. Perfeito. Se você traz o fato seco, abertas as inscrições para mentoria tal, você não gera ponto de conexão, de Exato. identificação nenhum. Então, se você traz uma história sobre alguém que comprou aquela mentoria, conquistou aquele conhecimento e alcançou um resultado X, superando uma dificuldade Y, a pessoa que está querendo aquilo ali, ela se projeta, ela diz, poxa, então eu consigo alcançar. Então isso aqui é para pessoas como eu. E compra. Show. Perfeito. Perfeito, Acho né? que é a explicação mais simples, direta e fantástica é essa aí. E a galera tem dificuldade, porque elas não aprendem. Elas acham que vender é falar do produto, é ofertar e tal. Não, tudo bem. Mas a história ela é importante. Mas a história é um tripé. O storytelling ele é um tripé. Ele é uma parte do tripé, né? Sim. A gente tem o brand Existe uma e ordem? e posicionamento. Existe uma ordem Eu sempre Importância coloco a narrativa primeiro. que é Pra- o storytelling. Isso. Para mim, o posicionamento é resultado da narrativa. Boa. Então, por quê? Porque o posicionamento é um lugar de referência. Percebido, né?
Isso. Você vai ser visto, você vai ser percebido como referência, como especialista numa determinada área, numa determinada forma de trabalhar. Com as narrativas. E como é que você cria esse lugar de referência? Com as narrativas. Perfeito. Porque você fala de você como referência naquela forma e as pessoas apreendem esse discurso e começam a repetir, a reproduzir. Então, desse discurso reproduzido, você galga esse lugar, você constrói esse lugar. Então, para mim, o posicionamento vem da narrativa. Então, primeiro você decide como você quer contar a tua história para te fazer chegar no ponto de referência que você quer. E aí você usa o branding para dar tempero a essa história, para fortalecer essa marca, essa referência. E aí você consolida o posicionamento. Então, para mim, primeiro o storytelling, o branding vem na sequência e o posicionamento é uma consequência dos dois. Que legal isso. Então, no tripé seria posicionamento que passa no brand para temperar... Não, é storytelling. Storytelling, passa no brand, Isso. tempera Brand. E posiciona. Isso. E firma o Caramba. posicionamento. Top Que é isso? demais. E posicionamento na verdade, você define o seu posicionamento com base na sua história de criação, com base naquilo como você quer ser percebido pelas pessoas. Sim. Né? Tá. Como é que eu quero que as pessoas me percebam? Isso é um posicionamento. Sim. Tá, beleza. Mas as pessoas vão me perceber assim se eu não tiver uma história. Por isso que a história é muito importante. Como você Sim. falou, a história junto com o brand, eles juntos, igual a posicionamento. Isso. Né? Isso. Então- E pensando na venda, né? Pensando num posicionamento profissional, o que é que você precisa considerar? Quem é o público? Para quem você vai Sim. jogar essa informação? Quem precisa aprender essa informação? E o que é estratégico que essas pessoas percebam em você para que elas entendam que você é a solução do problema? Para que elas se conectem com a sua história e entendam que aquilo que você está oferecendo é para elas. Então, é muito um jogo de comunicação mesmo. Por exemplo, eu sou jornalista, eu sou fotógrafa, eu trabalho com posicionamento, brand e storytelling. O que é mais importante para as minhas clientes entenderem sobre mim, para perceberem que elas precisam do meu serviço? Que eu sou criativa, que eu venho do jornalismo, que eu consigo traduzir essas informações, que eu consigo criar histórias sobre qualquer nicho, qualquer área, para qualquer tipo de público, de uma forma que seja acessível, que seja interessante. É tudo isso isso é tudo que tem para saber sobre mim? Não. Mas é o que é mais estratégico para que essas pessoas entendam que elas precisam do meu serviço. Sim. Eu poderia trazer outros pontos da minha história de vida, mas eles não seriam estratégicos para elas me verem nesse lugar. Então, é muito de você conseguir selecionar estrategicamente o que é que esse público precisa saber sobre você. Então, você aqui no podcast, você alcança que tipo de pessoas? Quem é que você quer vender? Para quem você quer vender a sua mentoria? O que é que elas precisam saber da tua história de vida para que elas se projetem nessa narrativa e entendam que isso é para elas? Então, você seleciona esses pontos, cria uma história com eles e, a partir disso, elas vão te ver como solução, se identificando com esses elementos que você vai contar. Então, é um jogo sempre de informações muito parecido com o que a gente faz na notícia. Né? Quando eu vou noticiar um fato, existem 1000 informações ali que podem ser usadas para contar, para transformar aquele fato em notícia. Mas quem é que vai ler essa notícia? Boa. O que é que a pessoa precisa saber dentro de todas essas informações possíveis aqui para que ela leia até o final, para que ela entenda que aquilo é para ela? É muito esse jogo que a gente faz no jornalismo é o grande, vamos dizer assim, esqueleto da construção desse discurso para o posicionamento, desse storytelling para o posicionamento. São essas seleções estratégicas de informação. Por isso que eu digo que é como se fossem micro-reportagens. Porque cada história que você conta, cada conteúdo que você cria, você está trabalhando ali uma informação que aquela pessoa precisa saber para poder, por exemplo, comprar, para poder se inscrever num canal, para poder participar de um grupo de WhatsApp, para curtir um story. Então, são sempre micro-narrativas, micro-histórias, fatos sendo transformados em informação que envolva e que leve ela em alguma direção. Show, fantástico.
E o branding, que é outra palavra que a galera meio que é brand. Ainda tem esse tabu, né? Brand, enfim, e a rede social, ela escancarou agora, todo mundo hoje que trabalha, que se expõe, tá falando de brand, mas o que é esse tal de brand? Rapaz? Esses episódios assim, eu fico viajando assim, e aí eu acabo me desconectando aqui, só pensando, eu tava aqui pensando em um bocado de coisa que eu ia implementar no meu storytelling e tal. Não, aí daqui a pouco eu falei, eita, tô no podcast, volta. Mas a gente senta aqui na cadeira do aprendiz, né? Exatamente. Aqui é sempre... Nossa, muito top. A gente evolui porque a gente tá aqui recebendo todas as histórias dos empreendedores que passam por aqui, a gente assimila. Você tava falando muita coisa aqui que a gente fica pensando, poxa, isso aqui... Eu montei aqui várias estruturas, cara. Ao invés de chegar assim, galera, chegou a hora, a mentoria tá aberta, clica aqui no link. Não. Cara, eu consegui conectar aqui umas 10 histórias de algo que eu passei e que eu posso começar a comunicar e, sabe, chegar até o momento da mentoria. Várias coisas que vai conectar com diversos tipos de pessoas que passaram pelas mesmas situações que eu. E aí eu tava aqui viajando, depois eu falei, velho, eu tô no podcast, bora, contribui. Vai e volte, viaja e volte. Participa. Olha o lado bom, o seu lançamento tá pronto. Exatamente. Você vai sair daqui com um lançamento já pronto. Pronto, já dá pra sair daqui, já começar a fazer storytelling lá pra mentoria. Vou lhe colocar como coprodutora. Vamos lá. Vai ser sucesso. E o brand? O que é brand? Então, branding é gestão de marca. Sim. Então é você pensar em si mesmo como uma marca, como uma... Você pensar em você... Eu não gosto de usar a palavra como uma instituição, como uma organização, porque parece algo engessado. Mas é no sentido de você pensar estrategicamente. Assim, qual é a sua história? Qual é o seu público, o que é que você está oferecendo, o que é que você tem para vender, quais são os seus valores, quais são as suas crenças, o que é que você defende dentro do seu mercado, dentro da sua área, o que é que você não defende. Então é você pensar em você como uma instituição. Como você vai se comunicar com as pessoas, né? Que tipo de comunicação, quais são os estímulos, quais são os estímulos visuais, e tudo isso envolve a construção de marca. Deixa eu ver se eu tô certo. Você falou aí sobre o jornalista, ele tem que pegar vários detalhes e fazer com que as pessoas entendam. Deixa eu ver se esse exemplo que eu vou dar faz sentido pro brand. Tá. É um sedentário entrar na loja da Nike e sentir vontade de treinar amanhã. Sentir vontade de treinar. Por quê? O brand do ambiente gera nele essa sensação. Seria mais ou menos isso? Sim. Sim. Se a filosofia da empresa, da loja, gerar esse tipo de sentimento na pessoa, então tudo que está ali naquele ambiente vai ser trabalhado para direcionar ela para esse caminho. Para que ela entre ali e sinta que ela precisa começar a correr no dia seguinte. Falei Nike porque é isso que ela passa, né? Isso. E aí todos os estímulos visuais, auditivos, você vê que um brand bem formado... Eu vou dar um exemplo aqui de um brand forte. Você que tem em casa, e vocês aqui. Se eu chegar pra vocês, eu não sei, acho que eu não sei imitar direito. Mas só com o som a gente sabe o que é. Pabam. É, ela mesmo. Não sabe. Eu não sei nem se eu fiz certo. Netflix. É Netflix. Só com você escutar um trecho, você... É Netflix. Né? Então, um estímulo visual ali feito, você sabe que é Netflix. Isso também faz parte da construção do brand, né? Da construção de marca. Sim. É a pessoa perceber a sua empresa em todos os aspectos. Sim. Quer ver uma outra coisa bacana? Você tá no shopping. Aí você passa pra uma loja, tem aquele cheiro característico. Sim. Né? Que é o que chama de marketing olfativo. Sim. Isso faz parte da composição do brand. Sim. Onde você sentir aquele cheiro, você vai lembrar. Isso. Tem lojas de surf mesmo. Eu vi pra loja de surf. Em São Paulo, eu passei na frente e o cheiro era de mar. Caramba. Cara, isso é irado. agora, Toda vez que eu ia pro mar, sentia o cheiro, eu lembrava da loja, as conexões. Tudo isso faz parte do brand, né? Sim, porque é uma gestão de pontos de contato, vamos dizer assim, que vão marcar essa identidade dessa empresa, dessa pessoa, desse perfil, dessa comunicação. Então, se você tem entre as características da sua identidade, por exemplo, como profissional, vamos lá, uma dentista especializada em estética,
que tem essa coisa da autoestima feminina, do bem-estar, com um público majoritariamente feminino. Então, ela faz um consultório confortável, com, sei lá, uma área com cores mais claras, aquela coisa mais soft, tons terrosos. Então, ela bota uma música ali mais clássica, bota, sei lá, uma área de maquiagem. Então, tudo ali são experiências que estão ali falando o tempo todo. Bem-estar, autoestima, empoderamento, sofisticação, elegância. E aí você entra ali e percebe todas essas informações, você consegue associar. Então, quando você pensa assim, eu quero uma dentista, eu quero fazer um procedimento com uma dentista e eu quero me sentir de tal forma, você lembra dessa pessoa. Exato. Por todos esses pontos de contato, essas experiências que marcam essa identidade. Então, isso é branding. Você criar uma associação de identidade a partir desses elementos. Então, músicas, comidas, cheiros, a decoração do ambiente, o tipo de experiência que você proporciona, como você faz as pessoas se sentirem, que energia você emana, como instituição, como pessoa, tudo isso cria esse senso de identidade. Tudo isso é branding. E como fazer isso nas redes sociais? Como é que eu vou construir minha marca ali no Instagram, por exemplo? Como é que eu faço isso? Enfim, contratando a minha mentoria. Boa. Eu ia falar isso também. O link da descrição da mentoria dela tá aqui no nosso link de afiliado. Uma vez que a pessoa já decidiu o brand que ela quer estabelecer, né? Você pensa no lugar que você quer ocupar como referência, você vai buscar as histórias, os elementos que vão contar essa história de criação, essas histórias de conexão, as histórias que vão explicar quais benefícios você proporciona, você entrega com o seu serviço. E aí, como é que você gerencia o branding a partir desses primeiros direcionamentos? Com as músicas, com as fontes que você vai usar, com as imagens de fundo que você coloca nos stories, até as figurinhas de interação. Isso. Você pode usar para fortalecer o branding, para associar, por exemplo, a um perfil que usa o humor como característica principal, ou que usa a reflexão, a emoção, a dramaticidade. Tudo isso você consegue reforçar com os recursos que a rede social entrega. E você consegue tomar posse de algo público. Tem figurinhas que quando eu coloco, eu falo, parece que eu tô imitando fulano. Sim, exatamente. Que não é dele aquela figurinha, do Instagram, exatamente. Mas ele tomou posse daquilo como brand que você lembra. Você vai usar, lembra. É muito forte isso. Palavras. Pouca gente tem essa sacada assim, de pegar palavras estratégicas que fazem sentido para a sua marca, para o seu posicionamento, para a sua forma de comunicar e usá-las repetidamente. Muita gente tem medo de fazer isso. Vou ficar chato, vou ficar falando a mesma coisa sempre. Mas se você reforça essas palavras ali todos os dias de formas diferentes, as pessoas vão associando. Então, quando eu comecei na fotografia, eu tinha muito isso de encaixar leveza, minimalismo, elegância, empoderamento. Em todas as minhas narrativas tinha uma dessas palavras. E as pessoas começaram a me procurar usando essas palavras. Eu quero fotos minimalistas, eu quero fotos elegantes, eu quero comunicar leveza. E era engraçado porque eu dizia assim, mas o que é leveza para você? Por que você quer comunicar leveza? Como é que você se imagina tendo essa comunicação leve? Me dá um pouco mais de contexto, assim, o que é que isso representa pra ti? E ela não sabia, porque ela estava repetindo a palavra que eu usei. Não, mas as suas fotos são leves, então eu quero essa leveza que você está entregando aqui. E aí a gente ia fazer toda uma construção para entender de que forma aquilo fazia sentido para ela, mas o meu branding funcionou. Então, exatamente. Usar essas palavras intencionalmente, a construção estética, como fotógrafo, eu sempre presto atenção nisso. Isso capta muito. Então, desde a fonte que você usa, ela transmite uma emoção, uma percepção diferente. As cores que você usa, as imagens, os vídeos, as músicas, a dinâmica do texto, se você tem um texto mais comprido, se você tem um texto mais curto, se você usa o humor, se você faz sempre uma reflexão mais profunda. Vídeos, se você faz vídeos mais curtos, se você traz sempre o mesmo bordão no começo de cada vídeo. Então, tudo isso vai marcando ali, marcando, e você pega uma construção, um conjunto de elementos
que não são seus, Uhum. que são universais, vamos dizer assim. E você se apropria e marca aquilo como sendo da sua identidade. Então isso é fantástico. E você pode ser autoral também, criar algo. Na realidade não existe criação, né? Existe junção, né? Sim. Porque tudo já existe, mas você pode pegar ali algo e autoral seu que você nunca ouviu ninguém falando e bater naquilo ali até o ponto de todo mundo conhecer e lembrar de você quando ouvir aquilo, né? E muita gente acha que essa construção tem que ser uma coisa, assim, você precisa reinventar a roda. E uma roda que não seja redonda porque já inventaram uma roda redonda. E na verdade é você fazer uma construção e tomar ela para si. Quando eu falava sobre isso, eu usava o exemplo do leite moça. Se você pega uma caixa de leite moça, uma lata de leite moça, ele diz lá, né, faz tudo dar certo. Outras marcas de leite condensado provavelmente fazem as receitas darem certo. O leite moça não é o único que faz. Sim. Mas ele tomou aquilo para ele. E qual é a dor da dona de casa que vai fazer uma receita com leite condensado? É o medo que ele dê errado. É você trocar de marca, você comprar um mais barato, por exemplo, e a receita dá errado. Então, se a marca chega e diz que comigo tudo dá certo, você vai comprar o concorrente porque é mais barato. Não vai. Exatamente. Mas ela inventou uma promessa inédita. Ela tá prometendo algo que ninguém nunca fez antes? Não. Mas ela escolheu aquele conjunto ali, ela criou uma promessa e disse, isso aqui é meu. Caramba, eu tava pensando aqui, mas automaticamente ela força com que outras receitas deem errado. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Se aquilo ali tá embutido na cabeça da pessoa que com leite moça, tudo... como é? Tudo dá certo. Tudo dá certo. Automaticamente, se não tiver com ela, tudo vai errado. dar errado. E se a pessoa usa outra, tá lá no psicológico dela que já afeta, ela já erra a mão numa farinha de trigo de não sei o quê, porque emocionalmente ali pode não dar errado, e aí vai dar errado. Sim. E aí a culpa foi de quê? Do leite condensado, que também nem foi. Exatamente. Exato. Caramba. Isso é forte, porque... A arte da guerra aí, velho. E aí você faz isso através de repetição, né? Você não pode chegar numa embalagem só, colocar e depois tirar. Eu acho que você consegue trazer essa consciência lá das suas palavras sagradas, né? Através da repetição. Sim. É que você falou, não fica chato se você repetir a mesma coisa. Porque você acaba fixando. Pô, vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Fui dar uma palestra segunda-feira. E aí, para 200 e não sei quantas mulheres. E aí eu fui cortar alguém, né? Falou alguma coisa. Eu falei, epa, não é bem assim, não. Tu tá falando errado por causa disso, tal. Gritaram no fundo do negócio lá. Vai, malvadão. Beleza, malvadão. Só que aí a galera começou a... Malvadão, na palestra. Eu queria fazer uma pergunta pro malvadão. Malvadão pegou. Beleza, acabou a palestra. As pessoas fazem foto, né? E botam nos stories. O malvadão. Malvadão pegou. Então todo mundo tava repetindo isso nos stories. E até hoje de manhã, na reunião com o sócio, meus sócios perguntaram: e aí, você vai incorporar o malvadão como parte do seu brand? Eu falei, rapaz, não sei. Mas já pegou. Aí no meu direct, a galera me chama de malvadão. Esse aqui já chegou me chamando de malvadão. A galera já começa malvadão. Então a repetição faz com que as pessoas fixem ali um nome. E isso te diferencia dos demais. Sim. Sim. E aí você pensar, meu diferencial, qual é o meu diferencial como profissional? Tem que ser uma coisa incrível, tem que ser uma coisa inédita, tem que ser e aí ficam ali se consumindo e não consegue postar, e não consegue criar, e não consegue fazer um posicionamento, porque tem que ser uma coisa muito mirabolante. Quando são essas coisas mais, não vou dizer simples, porque fica parecendo que é simplório, mas são essas coisas mais palpáveis, assim, mais próximas do que você já faz, do que naturalmente associam a você, do que você constrói no seu dia a dia, da forma como você comunica, que marca as pessoas. Eu tinha uma coisa que eu fazia muito sem pretensão, mas eu fazia repetidas vezes. Toda vez que eu chegava no estúdio, eu tirava uma foto no espelho, tem um espelho semi-oval enorme lá no estúdio, e eu tirava uma foto em pé com a perna apoiada, como fazendo um 4, com um quadril assim. E eu fazia aquilo todo dia de manhã. Não fazia intencionalmente. Não, eu sempre ficava em pé assim, aí eu ia e tirava.
E as minhas seguidoras começaram a dizer, eita, é a pose do espelho, eita, é a pose do... Então, hoje as minhas clientes entram no estúdio e dizem, mas eu quero uma selfie no espelho com a pose que você faz. Caramba. É um diferencial. É uma característica que é minha. Então, chega um cliente e faz a pose, faz a selfie, posta lá no story e marca, poxa... Pra ele, quando ele vê aquela foto ali, ele lembra de mim. Ele diz, eu tô aqui... É a marca de Gabriela. E ele tá replicando aquilo. E a próxima pessoa que vem e que viu aquela pose vem e diz, eu também quero. Eu também quero. E aquilo vira uma marca. Então, são coisas simples. Você pensa, é uma pose no espelho. É uma coisa sem importância. Não é. É algo que é meu, é genuinamente meu e que as pessoas se identificam. Então, isso marca. Então, a coisa do malvadão... aparentemente é uma coisa simples, mas associaram a você. É algo seu, não é dele, não é dele, não é meu, é seu. Então já é um diferencial, já é algo que marca a sua identidade. Exatamente. É mais simples do que parece. É mais simples. E pode ter certeza que quando eu ouvir aquela música, eu vou vai, lembrar de você. Não aí tem pra onde correr. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu corri logo. Quando eu vi na terça-feira, eu com 150 directs, neguinho me marcando, malvadão. E eu falei, velho, cheguei pro menino que fez o vídeo e falei, faz um vídeo, uma ediçãozinha aí com a música Malvadão. Nos meus stories, quando eu tava respondendo ela, botava a música Malvadão. Doideira. E eu comecei a me chamar, né? Tipo assim, o Malvadão tá falando com você agora. Cara, me apropriei disso. Impressionante. E assim, não foi você que construiu. Você não pensou estrategicamente. Não. Porque assim, a gente pode construir um brand estrategicamente. Sim. E também tem um brand que é associado a você sem... Naturalmente. Então, e você pega aquilo e desenvolve. Exatamente. E é o lado ruim da fama, né? Que às vezes você faz uma coisa, cara, que não faz parte do seu... Sei lá, do seu perfil, de sua essência. É uma coisa que aconteceu. Sim. Uma coisa ruim. As pessoas atrelam aquilo ali e já foi. É seu brand. Né? Aí você faz o quê? Reposiciona. Faz todo um trabalho de criar outra repetição. Ou você vai na onda, né? O que eu lembrei aqui do Naldo. Não sei como foi que aconteceu isso, mas provavelmente ele fez alguma mentira mal lavada que pegou e aí a fama dele ficou de mentiroso. Não, ele se apropriou disso. E aí ele se apropriou disso e eu acho que chegou em uns momentos que ele estava inventando algumas mentiras para poder fortalecer sustentar aquilo. Porque não é possível. Tinha umas coisas que ele tava falando. Porque, velho, deu visibilidade, ele voltou pra mídia. Então ele falou assim, pô, velho, vou surfar essa onda. Vou surfar, ele fez apropriar disso. Do limão à limonada. Né? Mas tem coisas que pegam que é difícil de desassociar. Sim. Desassociar ou dissociar? Qual é a palavra correta? Dissociar. Dissociar. E tem outra coisa que é interessante também, que é na construção da sua marca, pessoal, que, velho, aconteceu isso comigo direto. Acontecia isso comigo direto. Que são os rituais, né? O ritual. Eu tinha um ritual que era o seguinte. Eu jogava futevôlei de manhã. Todo dia eu chegava, filmava, chegando no futevôlei 7 horas da manhã. Filmava um pouquinho do futevôlei. Filmava aqui, eu vindo pro escritório e filmava o cuscuz. Cuscuz. Então, era um ritual. Sim. Eu fazia isso. Toda segunda, quarta e sexta. Futevôlei, cuscuz. Quando eu parei, a minha audiência veio. Cadê o cuscuz? Quero cuscuz, cadê o cuscuz? Então, gerava tanta conexão isso com as pessoas que quando eu parei, as pessoas meio que me cobravam. Falei, gente, calma, já me mudei, já não dá mais pra fazer futevôlei. Tô comendo outras coisas. Já enjoei de cuscuz, porque eu comia cuscuz segunda, quarta e sexta, era o mesmo cuscuz. Mas isso se tornou algo meu. Sim. Aí, de vez em quando eu vinha comer cuscuz aqui embaixo, alguém fala, olha, o famoso cuscuz, voltou com cuscuz. Você vê como essas coisas marcam o seu brand, a sua marca pessoal. Né? Os rituais que você faz todo dia ali ajudam a fortalecer ali a consciência de marca, né? Sua marca. Sim, e veja como são coisas, de novo, simples, que já fazem parte do seu dia a dia e que muita gente aí quebra a cabeça na coisa de, eu preciso inventar um ritual, eu preciso criar, e aí acaba que os rituais são sempre iguais. Todo mundo repete o que tá vendo outras pessoas fazerem ali no começo da manhã, porque vai muito naquela ideia de, se fulano faz e a audiência dele gosta, então eu vou por ali.
E deixa muitas vezes de aproveitar coisas que fazem parte do seu dia a dia, que são genuinamente suas, que interessariam muito mais a quem lhe segue, a quem está disposto a se conectar com você, do que você replicar um ritual que faz sentido para outra pessoa, em outro contexto, Exato. com outro tipo de audiência. Então, se a gente... Eu falo muito isso no Instagram. Se a gente olha pra gente como ponto de referência para construir essas marcas, esse branding, esse storytelling, não é tão difícil criar conteúdo, se posicionar, descobrir o seu diferencial, usar ele estrategicamente. É que o ponto de referência está errado. Ao invés de olhar para outra pessoa e dizer assim, como é que fulano está se posicionando? Deu certo para ele, eu vou repetir. Você reforça o posicionamento dele, não o seu. Cara, se você olha pro lado, se você olha pra sua concorrência, você tá em segundo lugar. Sim. E né? você não se diferencia, Você tá em segundo você lugar. repete. Exato. Quando você entra numa praça de alimentação, você dá um giro na praça. Todos os restaurantes servem as mesmas coisas. Uhum. Como é que você escolhe um restaurante se todos servem a mesma Exato. coisa? Pelo preço. Exato. Porque é tudo igual. Uhum. Então, se você como profissional faz tudo que todo mundo da sua área está fazendo, como é que as pessoas vão decidir entre um e outro? Pelo preço. Caramba. E aí você chega e diz, mas a pessoa tá me pedindo desconto ou não fechou comigo porque fechou com mais barato, porque não valoriza o meu trabalho. Não necessariamente. Uhum. Ou porque é uma pessoa que é canguinha, não quer gastar, não sei o quê, não quer abrir a carteira. Não, é porque você ofereceu o que de diferente a ela. Uhum. Se ela vê que tá todo mundo entregando as mesmas coisas da mesma forma, que vantagem ela tem escolhendo você? Exato. Então, quando você repete os rituais das outras pessoas, quando você se posiciona na mesma linha das outras pessoas, às vezes chegam mentoradas assim, muito naquela angústia de eu sou psicóloga, eu quero me posicionar no Instagram, quero começar um perfil, deixa eu ver como é que outras psicólogas estão criando bio, como é a bio dessas, como são os destaques. Cara, mas se você fizer isso, você vai... Como é que as pessoas vão escolher você ao invés dela? Exatamente. Se você está fazendo as mesmas, cadê o seu estilo? Cadê Exato. a sua identidade? Então, essa referência precisa vir de cada um. Essas respostas, elas estão dentro, Eu não ia falar isso agora. no que as outras pessoas Eu ia estão falar isso fazendo. agora, né? Não que a gente não vá ter referências. A gente pode ter referências, né? Sim. Repertório ali para ter ideias. Sim. Mas se você olha pro seu concorrente, você tá em segundo lugar. Porque você tá buscando o que ele tá fazendo para você fazer igual. Então você... E a diferença do primeiro pro segundo é grotesca. Sim. Né? Porque se ele já está fazendo e já tem um movimento ali por trás daquilo, algo percebido por você, e você tá procurando nele para implementar, a distância é muito grande. Sim. Então, se você tá olhando pro concorrente, você já é o segundo. Exatamente. Então, não é sobre olhar para fora, é sobre olhar para dentro. Sim. Tem coisas que estão dentro de você, que é coisa só Que é a sua. sua essência, velho. Que é a Sim. síndrome do cachorro vira-lata, de você Sim. achar sempre que você não tem algo para agregar. Que não vale tanto assim, que as pessoas não vão achar tão incrível, que não é tão Caramba. sedutor, tão interessante, tão Que valioso. provavelmente, se você analisar com carinho e botar pra fora, talvez seja algo explosivo. Sim. Que o Brasil inteiro, o mundo inteiro... E é seu, é Sabe? sua essência, vem de Exato. dentro, né? Você tá comunicando ali E é algo que você vai conseguir fazer pro resto da vida em Sim. paz. Exato. Que é outro problema. Por que é que não sustenta? Por que muita gente não sustenta um posicionamento no médio e longo prazo? Porque aquilo não faz parte do seu repertório, da sua história, do que você efetivamente domina, sabe fazer, tem para compartilhar. Então você tá sempre copiando alguém. Quando a fonte esgota, você vai fazer o quê? Exato. Vai buscar de onde? Pronto, isso aí que você falou. Pronto, um exemplo aqui perfeito. Perfeito. O meu notebook é Acer. Aí eu tiro uma foto com o notebook de Sandrão, da Apple. Caramba, toda vez que eu abro o meu notebook pra fazer uma história... Não, mas Caramba, mas eu mostrei uma foto com o Apple, sabe? E Então é agora eu vou justamente mostrar o isso, é sobre você fazer algo para sustentar. Sim. Tô pouco me lixando, porque as Sim. pessoas vão pensar que eu tirei foto com um iPad, MacBook. um MacBook, e eu tenho um Acer, que é top, mas é um Acer. Sim. Mas, tipo assim, é justamente isso. Às vezes as pessoas querem fazer coisas que não vai conseguir sustentar Sim. para sempre. E a ideia de que o posicionamento de valor, isso é outra coisa que eu defendo muito, tá atrelado a você ostentar alguma coisa num determinado nível. Olha, Então, alugar uma BMW e uma mostrar... casa na beira da praia,
praia com 200, 300 metros quadrados e a família do comercial de margarina e não sei o quê. E se você não tá nesse lugar, você fica, o que é que eu tenho pra compartilhar? Cara, isso acontece demais. Nossa, as pessoas travam hoje por conta disso. Sim. Porque elas acham que elas precisam ter uma casa na praia, um carrão, Sim. isso. Senão, não vai. É por isso que o simples tá bombando. É um movimento de resgate do real, do que você de fato, de quem você é, de como é o seu dia a dia, para desconstruir essa coisa da vida De novela. da vida de novela, porque ninguém Exato. aguenta mais vida de novela. As pessoas querem problemas A reais. não ser que sua vida Exato. seja de novela. De Aí vai fato, ser natural. E aí vai Mas, ser brother, lindo. o cara tem uma vida de novela, o cara zerou o game. E a ideia também Zero de que game, você pô. precisa começar do topo. A ideia de que, assim, para ser conhecida como uma profissional de sucesso, como uma profissional de referência, eu preciso já estar nesse lugar de sucesso. Eu acabei de começar, eu acabei de abrir um perfil no Instagram, mas eu preciso trazer resultados expressivos. Mas tá lá mais de 5 mil alunas transformadas. Mas tem que botar exato. atendimento Pois em não sim. sei quantos países. Não sei o quê. Não precisa. Não é Verdade. sobre começar de um lugar de sucesso. É compartilhar o que você tem. Então, o seu conhecimento, as suas experiências, o que você já viveu, o que ensina outras pessoas a pular etapas para conquistar as coisas mais rápido, ou para sofrer menos, ou para conquistar, enfim, outros benefícios. Mas é você compartilhar. Não precisa partir de um lugar de sucesso. O sucesso, ele é consequência, ele vai chegar. Exato. Então, eu tive uma mentorada que ela atende home office e o escritório dela, o home, estava em reforma, o apartamento estava em reforma. Ela dizia, Gabi, eu não consigo, eu tenho uma trava para gravar stories em casa no meu home porque tá em reforma, tá uma bagunça, tá uma loucura. Grande ponto de conexão. E não tem um lugar bonito, instagramável para fazer. Ela é psicóloga. Eu disse, você já pensou quantas pessoas têm que lidar com uma reforma em casa, com o barulho do vizinho, com a frustração por não ter um lugar instagramável para criar um post no Instagram, e você pode falar exatamente sobre isso. Que legal. Usa esses desafios, usa esses problemas, essas questões do dia a dia para dizer como lidar com isso, como contornar, como você faz no seu dia. As pessoas não querem ver consultórios bonitos verdade. o tempo todo. Eu já largaria aqui. Galera, tá vendo aqui? Ô, seu Zé, dá uma olhada, tá vendo isso aqui? O pau tá quebrando aqui, zoada, mas eu tenho que trabalhar, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, independente e tal. E a coisa da frustração, Exato. de lidar com o que você não pode controlar, de que as coisas não são perfeitas o tempo todo. Então, Exatamente. é um contexto da realidade que você pode usar como metáfora para uma série de conteúdos dentro da sua área. No caso dela, por exemplo, que é psicóloga. Então, quantas Exato. coisas sobre saúde mental você consegue abordar a partir daquele fato ali? Caramba. Isso é exato. Eu storytelling. lembrei de algo E aqui aí- agora. Vai, diga. Não, é uma frase que é simples. O perfeito atrai, o imperfeito conecta. É verdade. Sacou? O perfeito vai atrair, atrai atenção. Mas o que conecta é o imperfeito, porque a pessoa vai se conectar porque ela vai dizer, cara, o meu tá bagunçado. Eu vivo Cara, eu exatamente vivo isso. isso. E gera É. uma conexão. E a galera acha que não, velho. Tem que estar perfeito. Tem que estar perfeito. Tem que ter mármore do piso ao teto. Tem que ter a xícara de café, de porcelana chinesa. Exato, com de 200 Nutella ali é, na borda não, e gente. canela. É mais fácil do que Eu parece. lembrei aqui. Eu lembrei aqui agora algo que tá acontecendo comigo, né? E aí eu vou usar isso agora como. Vou usar outra narrativa, né? Uma narrativa de expectativa e realidade. Cara, você acredita que a galera tá acreditando que aqueles cafés que eu posto de manhã sou eu, Pra velho? você. Ao ponto de, quando eu vou tomar um cafezinho normal, simples, na xícara, eu não posto. Você vê que Tem que sustentar o posicionamento tem que agora. sustentar. agora vai ter que sustentar esse posicionamento. Galera, é o seguinte, não é meu... Não é, velho, Agora você entregou o jogo. Eu te perguntei, mas sabe eu por quê? não vou, eu não consigo Eu sustentar falei- aquilo pro resto da vida, não. Não, você pô. não vai. Quer dizer, de conseguir, consegue. Não consegue. Desde que o perfil que eu tô pegando aquele vídeo continue fazendo. Se o cara parar, você... Eu pensei que era ele. Eu falei, caraca, o Hugo revolucionou no café, brother. Porque o negócio é real. A parada... É Ele- muito irado. Falei, é muito aí irado. aqui na reunião a gente perguntou, você falou, não, pô, não é nosso. Eu falei, Quem sabe eu não adoto essas máquinas, né, pra mim.
Porque eu amo café, mas assim, umas paradas muito sofisticadas. Não, parada surreal. Que aí na hora de eu tomar um cafezinho normal, eu falo assim, pô, vou postar, não posta outra coisa, pra não quebrar. Não tem graça. Agora, eu posso usar isso a meu favor. Sim. Ao invés de eu eliminar, eu boto expectativa. Sim. É a realidade. Cria uma conexão pelo humor. Exatamente. Usa aquilo pra brincar, pra ensinar alguma coisa a partir Essa semana o cara falou assim, se o seu objetivo era... Quando ele começou, eu pensei que ia me hatear, né? Se o seu objetivo é prender a atenção das pessoas até o final, aí ele pulou várias linhas que sumiu, aí botou assim, eu quero dizer que você conseguiu. Toda vez que eu vejo esses vídeos aqui, eu fico até o final. Eu falei, então pronto, então tá. Mas é isso, Sem efeito. E isso até ajuda no seu arquétipo se você usar essa narrativa, tipo, expectativa e realidade. O que eu quero e o que eu tenho. Exato. Sim. Sacou? O que eu quero é aquilo ali. O que eu tenho é meu cafezinho ali, quadro. O brand funciona, né? Quando vai pra algum lugar, casa da família, de algum parente, fala assim, faz um cafezinho aí que o Hugo gosta. Branding. Exatamente. Repetição. Já associou. É isso. Só que você já viu que não é sustentar esse café e aí tem que, né, Dá tem que trabalho. usar uma outra estratégia. Você tem que usar. E a estratégia dessa conexão ali, tipo assim, eu acho que vai funcionar muito com você. Funciona muito assim com o seu perfil. Esse lance de expectativa e realidade, o que eu quero, o que eu tenho. Irado. Sacou? Porque gera uma conexão, fala, a neguinha vai dizer assim, pô, sua história vai bombar. Pô, achava que era seu, cara, esse café, massa. É, velho, vai ser. Mas por enquanto é no. Eu acho que vai. Só que qual é a síndrome? Não é perfeito. Então a gente fica meio que, pô, como é que as pessoas vão me ver se eu tomar um cafezinho com aquele coador velho ali, marrom já, normal, naquela chaleira? Sim. Pô, a galera vai ver o que. Não, é isso que a Mas galera eu sou descarado, eu E falo 90% das pessoas E falam quem assim. não gosta de café, não bebe café e fica na pilha de eu preciso fazer um story de bom dia com uma xícara de café porque todo mundo faz. Exatamente. E não sustenta. De repente, ali na sua audiência, tem várias pessoas que também não tomam por outras razões e você conecta ali. Eu tenho alergia à proteína do leite de vaca. Então, uma vez eu contei isso nos stories e eu tomava muito cappuccino, isso não me fazia bem, eu não sabia por quê. Quando eu descobri, eu parei e passei a tomar só o café puro. E quando eu contei essas histórias e do como a alergia me frustrava, porque eu adoro queijo, adoro leite, adoro manteiga e hoje é mais difícil, uma galera veio no direct. Eu também tenho. É difícil, é caro comer na rua em lugares que não tem isso aí, mas lugar tal é bom, a marca tal tem um queijo assim que dá pra gente comer e começou a trocar ali, então nem era uma informação que tinha a ver diretamente. Mas gerou a comunidade. Mas gerou aquela conexão. É, conexão, né? Então você pensa assim, é uma coisa besta. Mas identifica, são pessoas. Você, são pessoas Orkut, ali. criava a comunidade, zero lactose. É. Eu tenho intolerância à lactose. Não me convidem pra comer pizza fora. Caramba. Não me deem queijo de presente. Eu faria parte dessa comunidade. Liga aí, cancela a pizza, né? Que a gente pediu. Você não sabia, pô, tem que puxar o histórico. Você tem alergia a alguma coisa, intolerância ao... Caramba. Mas o que você falou é fantástico, porque assim, a dificuldade que as pessoas têm de construir o seu brand é porque elas estão querendo copiar a brand do outro. E muitas pessoas começam até, não, meu brand vai ser assim, o cafezinho, xícara, pá. Faz uma semana não consegue sustentar na outra. E aí fica naquela de, é porque o algoritmo, é porque o mercado, é porque novas redes sociais surgiram e as pessoas não ligam mais, é porque nada dá certo. E na verdade não é, porque você está olhando para a referência errada, você está tentando inventar uma roda que não precisa ser inventada. Olha para dentro, que ela já existe, né? Exatamente. Olha para as suas histórias. E é muito interessante quando a gente faz essa conexão de fato com as nossas histórias, com o que a gente tem de personalidade, de mais marcante, de mais transformador dentro do nosso trabalho. A gente tem muita dificuldade de se ver como instrumento de transformação para outras pessoas. E muito desse complexo de vira-lata. De dizer assim, não, mas o que eu faço é uma coisa simples, mas não é tão... Porque acha que essa transformação tem que ser algo muito mirabolante, muito... E não é... Às vezes é a forma... o serviço que você faz, ele melhora a vida do seu cliente, do seu paciente. De algum jeito, em algum nível, a pessoa vive melhor, ela vive mais fácil, ela ganha mais dinheiro, ela dorme melhor, ela se sente mais feliz, mais bonita, mais realizada. Isso é uma transformação.
E a gente não tem o costume de se ver dessa forma. Então, quando você se conecta com a sua história, com a sua personalidade, com os seus diferenciais, isso é muito poderoso. A gente se coloca, se permite ocupar um lugar de referência na nossa própria percepção de si. Você olhar para você e dizer, putz, eu tenho uma coisa potente para construir, para contribuir. A minha história importa. O que eu sei fazer importa. Isso é muito... É um processo muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com storytelling, eu fiz um curso rápido. Serão 2 aulas pelo Zoom. E na primeira aula a gente trabalhou só isso. Essa percepção de valor de si, da sua história. E foi muito louco, porque era uma aula programada para 3 horas. Começou às 7 da noite, deu 11 horas, ninguém queria ir embora. Então... E no final eu disse, gente, vou deixar esse exercício aqui, amanhã a gente faz. No outro dia eu disse, vocês fizeram o exercício? Não. Mas por quê? Porque ainda estou pensando no que eu ouvi ontem sobre mim, porque eu nunca tinha pensado em mim dessa forma, porque eu nunca tinha pensado no meu trabalho dessa forma. E é isso, assim, é você entender a potência do que você faz, do que você tem para contribuir. É aquela coisa, né? Eu vou tocar no assunto aqui, mas eu não quero falar a respeito desse segmento, né? Mas o brand, quando você fala sobre, automaticamente a pessoa já vai naquele segmento, né? Mas assim, qual os 2 maiores mandamentos que tem na Bíblia? Ó, o brand. A pessoa já olha religião. Não quero entrar nesse assunto. Mas na Bíblia tem lá dizendo, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem 3 mandamentos aqui, não tem 2. Quando você amar a Deus e amar você. Porque quando você ama ao próximo como a ti mesmo, você primeiro se ama. Então, justamente, ao invés de você ficar olhando pro próximo, pro outro, o tempo todo, que fulano pode, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é melhor que eu nisso, o que fulano fala conecta, o que você não olha pra você. E tem outra coisa dentro desse mesmo processo, que é a validação. Exato. Né? Você espera que o outro diga que você pode ser visto de determinada forma. Exatamente. Você espera que o outro diga que você é uma referência. Você tem dificuldade de ver o valor do seu trabalho porque você espera que a outra pessoa diga primeiro que o trabalho tem valor. E isso não vai acontecer, porque é o que eu falei antes sobre a coisa da narrativa posicional. Primeiro você constrói essa fala, você ocupa esse lugar a partir dessa fala e depois você de fato se consolida ali dentro. Então, não é do outro que vai partir essa construção. Exato. É de você. Então, primeiro você se posiciona, você se vê, você fala de si mesmo como referência para que o outro replique o seu discurso. E na rede social, isso é um grande ponto de frustração. As pessoas ficam esperando que os seguidores lhe vejam como uma referência, que os seguidores façam o seu perfil ser grande, que eles valorizem o seu trabalho, que eles não lhe peçam desconto, que eles percebam que você é um grande profissional. Mas você nunca comunicou isso. Exato. Então, como é que eles vão perceber? E se você não comunica é porque você não enxerga. Sim. Se você não enxerga... Então, ninguém esse processo é muito... Assim, o buraco é mais embaixo. Você começa construindo essa visão, aí você narra, aí você ocupa esse lugar, aí as pessoas vão ver, vão replicar, vão validar aquilo. E o ciclo se retroalimenta. Então, começa em você. Primeiro você se ama, e aí vai parecer discurso de autoajuda, mas é muito isso. Primeiro você se enxerga como alguém que tem valor. Primeiro você olha para a potência das suas histórias, do seu trabalho, da transformação que você gera. E essa frase acabou ficando um lugar comum, porque todo mundo fala sobre gerar transformação, mas ela é verdadeira. De fato, a gente transforma pessoas com os nossos trabalhos em muitos níveis. Exato. E depois... você vê isso acontecer de lá para cá, né? Você vê o feedback. Mas para que isso venha do outro, eu preciso começar o movimento. Então, muito da trava hoje que a maioria dos profissionais que tem dificuldade com o Instagram tem, é isso. Fica preso nessa validação, esperando que primeiro alguém diga que você pode cobrar mais, primeiro alguém diga que você pode começar a mentorar, primeiro alguém diga que você pode lançar um curso que custe a partir de X mil reais. E isso não vai acontecer. Caramba.
Lembrei aqui de uma música de uma grande pensadora dos anos 90. Seja você, mesmo que seja estranho, bizarro. Seja você, mesmo que seja Bizarro, mas Seja você, independente. É isso. Existe uma comunidade das pessoas que gostam do bizarro. Sim. Só que esse bizarro e esse estranho é coisa da sua mente. Exato, Sim. pô. Tem lá... um dia desse eu tava vendo minha esposa. Minha esposa gosta de ficar seguindo esses influenciadores. Eu não gosto, não. Ela gosta e tava lá seguindo a irmã de, sei lá, acho que era Christian Bell. Brother. Que eu fiquei olhando assim e falei... Tipo, é o brand dela. É uma mulher descabelada, que grita, sabe? Que faz escândalo, que não sei o quê, que... Aí eu vi ali... É o barraco personificado, mas eu vi a vida né? real ali de 80% dos brasileiros. Eu falei, nossa, você fica vendo essa porcaria. Mas isso conecta minha esposa. Ela dá risada com a mulher que acorda descabelada, com a mulher que grita, com a mulher que faz chacota de tudo. Pô, isso atrai ela. Sim. Então, assim, ela não precisa mostrar que ela tá ganhando muito dinheiro. O que é estranho e o que é bizarro pra gente. Entendeu? Exato. Conecta, pô. E é a coisa do objetivo da informação, né? E de para quem você tá levando essa informação. Então, por exemplo, se o que você tá vendendo ali no Instagram passa pelo teu estilo de vida, passa pelos bastidores, pela sua intimidade, que é o que acontece com os influenciadores, eles vendem literalmente um estilo de vida. Uhum. Então eles precisam mostrar aquilo. É por isso que essa super exposição acontece. Aí o que é que acontece na outra ponta, né? As pessoas abrem um perfil profissional no Instagram, você não é influenciador, você não vende estilo de vida, você está vendendo um serviço ou um produto, mas você se sente obrigado a ter a mesma exposição da intimidade, a mostrar a sua vida pessoal, a ficar ali mostrando, se expondo, mostrando o seu lifestyle. Uhum. Mas não é isso que a sua audiência precisa ver para Exato. comprar de você, para entender que aquele serviço, que aquele produto que você está oferecendo faz sentido para elas. Então muita gente trava nesse lugar também. Porque os influenciadores fazem sucesso mostrando lifestyle, então todo mundo precisa mostrar. Será que precisa? Será que pro seu negócio, pro seu público, por isso que você falou, Sim. você tem que conhecer o seu público, tá? Vamos lá, uma dentista, ela não vai se comportar como um influenciador digital, lifestyle total. Por quê? Porque, pô, a Do pessoa nicho de comédia. nicho de comédia. Porque não é que não vá, né? Mas assim, eu acho que o público dela não é isso que vai fazer com que a pessoa compre dela. Depende do que ela vende. Se ela for uma dentista que quer vender estilo de vida para de fato se tornar influenciadora, por exemplo, para vender, sei lá, alinhadores invisíveis, ou uma determinada marca de pasta de dente, tudo bem, mas se ela vai vender limpeza bucal aliás, como é que é? Profilaxia. Se ela vai vender profilaxia, tratamento de canal, ela não precisa mostrar os bastidores da vida pessoal dela. Exato. Não é isso que interessa. Exato. Então é pensar, né, qual é o sentido dessa informação que eu vou compartilhar. Será que eu preciso? Esse bastidor, essa vida íntima, ela interessa a quem? Ela vai levar essa pessoa a que objetivo? Qual é o propósito final? Faz sentido pra mim? Eu preciso mostrar? De repente, não. E aí fica se consumindo ali de, eu preciso me expor, eu preciso trazer. Mostrar minha família, meu filho, meu cachorro, minha casa, meu casamento. E aí começa os famosos 6 do engajamento, que é casa, cachorro, casamento, coração, camisa. E se você tá solteiro, não gosta de pet, pô, mora sozinho, você vai eu não posso ter um perfil Não, aí você vai fazer o seguinte, ó, vou na casa de meu amigo que tem um cachorro, que eu vou tirar foto do cachorro do meu amigo, vou na casa de fulano, enfim, aí você começa a se apropriar daquilo que não é seu, né? E você deixa de compartilhar, às vezes, coisas muito mais interessantes e necessárias que, objetivamente, conectariam as pessoas ali com o que você está vendendo, com o que você está propondo, para se encaixar num modelo que faz 0 sentido para o seu modelo de negócio, se a gente está pensando numa comunicação profissional, mas que porque fulano faz, ciclano faz e ganhou muito dinheiro com isso, então o caminho é esse, eu preciso fazer. E não é por aí. De novo, a coisa de olhar para o outro, ao invés de olhar primeiro para você, para o seu negócio, para o seu público, para o que você precisa, de fato, comunicar. E a rede social trouxe isso. A gente sempre tá olhando a grama do vizinho, né?
A Instagrama do vizinho é mais verde, que a gente se acostumou, né? Tipo, se for, por exemplo, você vê, eu conheço muita gente que, caraca, velho, a vida dessa pessoa é surreal, mas eu, tipo assim, dá vontade de dizer assim, eu te conheço, velho. E não é isso. Não é isso. E aí, quem tá ali no outro posicionamento ali, olha e fala, como é que eu vou competir com ele? Sabe? Tá essa questão de como é que eu vou falar, por que eu vou gravar história se fulano tá fazendo isso? Se fulano só anda viajando, eu vou gravar aqui, pô, mas a minha casa é humilde, mas eu não tenho aqueles quadros bonitos. Mas eu não vou pro Japão nas férias. Eu não vou pro Japão nas férias, mas fulano vai. Então começa aquela síndrome da comparação, que a vida do outro sempre é melhor. Sim. Isso aconteceu uma vez. Minha esposa chegou pra mim e falou assim, rapaz, você tem que, acompanhe mais seu compadre, que é meu compadre. Rapaz, é declaração de amor pra mulher dele o tempo todo. Eu falei, olha. Criou uma pressão. Se a gente for investigar esse negócio aí, vai dar merda. Porque, enfim. Então, assim, a comparação. Sim. Por que o outro faz, eu tenho que fazer. Sim. Por que o outro faz, ele é mais feliz. E você tem que fazer sempre mais do que o outro tá fazendo. Você não pode fazer o seu. Você precisa entregar algo que seja maior do que aquela bolha que você consome, entrega, para que ali você tenha uma falsa ilusão de que você está se destacando. Só que não é uma entrega maior nesse nível que vai de fato lhe destacar. Exato, exatamente. É você pensar no que de fato as pessoas precisam saber, o que é relevante para elas. E aí, se você entrega o que é relevante para elas, você se destaca. É esse o a mais que você tem que se preocupar em produzir. De novo, a questão do ponto de referência. Do que é que elas precisam? O que é que interessa? O que é que elas estão procurando num profissional como eu? Então, é isso. Independente de ser algo simples ou sofisticado. O posicionamento de valor, e aí já até, talvez mudando um pouco de assunto, ele não está atrelado a você mostrar coisas caras, a você... Lógico que são símbolos que fazem parte do inconsciente, da memória coletiva, da construção coletiva. Então, sim, você associa. Você aparecer com um Mac, as pessoas vão criar um juízo de valor sobre você que é diferente de você aparecer com um Acer, embora sejam computadores muito bons. Sim, importa, mas não é daí que vem a percepção de valor. Isso é um símbolo acessório, é algo a mais. Não é por aí que começa essa construção de valor. Então é aquela ideia de para poder cobrar mais, para poder verem valor no que eu faço, no serviço ou no produto que eu entrego, eu preciso de uma coisa muito cara, de um ambiente muito caro, do consultório perfeito, do carro do ano, da casa na praia, das férias na Suíça, senão vão dizer assim, essa aí não vale nada não. E não é por aí. É a relevância da informação, do que você tem ali para compartilhar, que as pessoas querem ouvir. Quanto mais relevante, quanto mais relevante, mais valor. Mais valor elas vão perceber. Exato. Caramba, top, velho. Mas isso é nítido. Tudo que você falou é nítido. Basta você abrir os stories, que você vai perceber aqui, muitas das coisas que nós falamos aqui, você vai identificar, pô. Eu falo isso porque eu percebi uma vez que eu gerei muita conexão. Eu tenho um curso chamado Destrave em 17 dias, que é um treinamento onde são uma série de exercícios que o objetivo dele é fazer com que as pessoas percam o medo de gravar vídeo. E aí, como eu fazia muita live, fazia live no YouTube, no Instagram, a galera ficava, pô, cara, você é muito bom fazendo isso. Muito bom. Então, eu comecei a ouvir isso repetidamente. Até que um aluno me falou assim, mas eu nunca vou chegar no nível que você tá. Aí eu tive a ideia. Eu fucei lá nas minhas coisas e consegui o meu primeiro vídeo. Em 2015, eu tentando gravar um vídeo pro YouTube. Cara, horroroso. É assim, é pelo conteúdo mesmo. Mas foi cheio de vergonha. Porque era um vídeo muito feio. Eu errava toda hora. Eu tava magro, feio. O ângulo tava ruim. O telefone era ruim. Eu tinha vários problemas. Eu achava que minha voz era feia. Que eu era... Enfim. E aí botei antes. E botei o depois. E falei para as pessoas que entre um vídeo e outro existe algo que elas não conseguem enxergar.
o processo que eu passei. Uhum. Então, se eu comecei assim e cheguei aqui, você também pode. Aí teve a menina que falou assim, caraca, velho, tu começou muito pior do que eu achando que era horrível. Exatamente. Verdade, Então, velho. olha a conexão que você gera, mostrando uma fraqueza sua. Tipo assim, ninguém começa bem, não. Você não começa do topo. Não. Até conseguir performar naquele nível, você aprendeu muito. E você veio de um lugar onde você era ruim naquilo. É Exato. óbvio, ninguém nasce sabendo de nada. A gente desenvolve. As minhas fotos. Eu era a pessoa que na adolescência tirava as fotos tortas de todo mundo. Não tinha enquadramento, não tinha foco. Todo mundo mangava dos meus vídeos na escola porque eram vídeos todos tortos. Não tinha narrativa, não tinha senso estético zero. Se eu dissesse naquela época... Era na base gente, do esforço. Era assim, tem que fazer, vai fazer. Qualquer jeito. Mas era horrível. E aí, se eu dissesse naquela época, você é fotógrafa daqui a 15, 20, 30 anos, ninguém ia me dar moral. Dizer, vai morrer de fome. Mas... Pra eu chegar no que eu faço hoje, eu precisei começar daquele Com lugar. certeza. Então, é a ideia de que você não nasce pronto, você não começa já naquela puta performance, você começa de baixo mesmo. Você faz muitos ruins até começar a fazer vídeos melhores, até aprender como modular a sua voz, como criar uma postura, uma linguagem corporal, como trabalhar o texto, memorizar o texto, tudo isso é prática. Prática, é o processo. É processo. Que as pessoas não enxergam. Sim. Ela só vê o Sandro gravando vídeo. Só que quando você mostra como você começou, elas entendem que é possível qualquer pessoa começar. Quando eu fiz jornalismo, eu nunca esqueço desse dia. A gente tá fazendo um trabalho e nesse trabalho tinha que ter um repórter. Cara, só tinha eu pra ser esse repórter. Naquela época, eu não gostava nem de tirar foto. É tanto que eu não tenho foto dessa época com ninguém. Não tenho foto antiga. Eu odiava tirar foto. Tipo assim, eu vou gravar vídeo? Nunca! Eu nunca vou gravar vídeo. Então, eu lembro que foi uma briga. Não, rapaz, você consegue e tal. Não é que eu quero conseguir. Eu não quero fazer. Eu odeio fazer isso. E tava fazendo jornalismo justamente pra ficar no bastidor ali, né? Não, eu queria escrever, meu amigo. Eu queria escrever. Eu não queria estar na frente, repórter. Não queria. Ó. Acho massa. Mas eu não queria, pô. E olha o Sandro hoje. Ó, eu tô aqui, ó, gravando aqui pra você. Você abrir meus Instagram, não sei quantos stories hoje, tem muito. Que falar assim, ó, tá acabando. Exatamente. Eu fui pra palestra de 1 hora, pô. A menina me expulsando porque eu queria falar 1h20. Eita. Só que entre a faculdade e hoje, houve o quê? Processo. Verdade. Isso. Mas é aquela fantasia que essa coisa perfeita da rede social criou, de que você precisa começar já com uma performance gigante, de um lugar de muito sucesso. E ninguém começa assim. Então não sustenta. Se você precisa mostrar que você está numa posição que você ainda não alcançou, quanto tempo você consegue? Criar um café fake, quanto tempo você consegue? Pedir o cachorro do vizinho emprestado, ou encontrar um lugar muito bonito, um consultório, um escritório muito bonito para dizer que você trabalha ali, que você tem sucesso. Não, e tudo que vem antes. Não dá para pular essas etapas. As pessoas querem se conectar com essas etapas, elas querem ver a sua evolução, elas querem torcer. Elas querem acompanhar essa história e crescer junto com você na medida que você compartilha o que você sabe, que você cria serviços, que você cria produtos para cada etapa dessa jornada. Então, o storytelling ele é legal também porque ajuda a gente a resgatar isso. É você aprender a ver o que é mais interessante, o que é mais envolvente, o que é mais bonito do processo. Das histórias de superação, dos aprendizados que você teve, das falhas, você começar a olhar aquilo ali de uma forma mais valiosa e compartilhar e mostrar que as coisas não começam prontas, você não começa de cima, você também se frustra, você também sofre, você também tem dificuldades, mas você aprende alguma coisa com elas. E a partir do que você faz, do que você vende, você consegue ajudar outras pessoas a também lidar com isso. Então, dentro do storytelling, dentro dessa estrutura narrativa, que você consegue
gerar valor para esses processos, para essa caminhada, para essa grama que não vai nascer verde. Sim. Ela vai começar lá feiozinha, pálida, até começar a crescer, enraizar, ficar lá verdona, bonita. E dependendo de que tipo de grama você coloca onde você mora, às vezes ela morre no meio do caminho e você tem que plantar de novo. Perfeito. Então Essa é observação trazer foi muito boa. o processo. Aprender a contar ele de uma forma interessante. É só isso que as pessoas esperam para se conectar, que você conte de uma forma interessante. Não precisa ser algo mirabolante, caro, ostentador. Só precisa ser bem contado. E a grama do vizinho só é mais verde porque você tá olhando para ela. Sim. Já parou pra perceber isso? Só é mais verde porque você tá olhando, pô. Como é que você sabe que ela é mais verde? Porque você tá olhando pra grama do vizinho ali o tempo todo. Até você descobrir que ela é sintética. Vai se frustrar, perder um tempo gigantesco sem construir algo porque você acha que tem que ser perfeito daquele jeito, né? Ou que a sua grama morreu porque você passou o dia todo olhando pra grama do vizinho. Perfeito, exatamente. E não cuidou da sua, né? Exatamente. Não olhou, não. E uma dica que eu daria, que eu posso dar pra quem tá assistindo hoje e que não começou por conta disso, usa isso que a Gabriela falou como uma força de construção da sua narrativa, do seu storytelling. Então, começa a gravar vídeos intencionais. Sim. Ao invés de gravar um vídeo qualquer e soltar, não. Grava um vídeo intencional. Sim. Ó, pessoal, tô começando aqui, hoje é meu primeiro vídeo e eu quero que você assista esse vídeo. Sim. Aí você pode até fazer uma brincadeira. Fala, pessoal, é o seguinte, esse vídeo que você tá assistindo agora aí de 2000 e tanto, aí você se compromete pra 2000 e tanto, você tá bem nas câmeras pra você fazer um bem bolado ali e você começa a guardar esses vídeos. É trazer as pessoas para junto do processo, para acompanhar o processo. Exatamente. É uma rede social. É uma rede de pessoas que estão ali querendo se conectar. Imagine que você chega num restaurante, você chega, sei lá, num coworking, você senta ali com outras pessoas, a gente tá aqui conversando, trocando. Você quer o quê? Você quer conversar, você quer se relacionar. São pessoas ali. Então, é trazer elas para junto. É aquela roda de conversa, você tá ali ensinando alguma coisa, contando algo que interessa, permitir que as pessoas acompanhem, que elas vibrem, que elas torçam, como a gente fazia, como eu fazia quando escutava a novela no rádio. Então, eu tava ali torcendo pelo protagonista, torcendo pelo que ia acontecer, na expectativa do que ia acontecer. Então, é isso, é trazer a pessoa para o processo. Eu sigo um perfil que eu gosto muito de uma artista de mural, que ela envolveu a audiência dela de uma forma fantástica numa mudança. Ela precisou se mudar e deu muito errado. E ao invés de esconder tudo que deu errado na mudança, ela criou uma minissérie de vídeos para contar tudo que deu errado e como ela contornou, e gerou uma expectativa tão grande que eu ficava ali, será que tem vídeo novo? O que foi que aconteceu? Será que ela conseguiu botar os quadros na parede? Será que ela achou o apartamento? Será que ela pintou? Como é que ficou no final? Então gerou toda aquela curiosidade. As pessoas ali, ela conseguiu vários patrocinadores de marcas que perceberam aquele movimento e queriam obviamente se divulgar, né? Então, teve marca que mandou móvel, teve marca... A Souvenir mandou tinta pra ela pintar o apartamento. Foi fantástico. E tudo isso, storytelling. Trazer as pessoas pra perto. Ela podia simplesmente ter mostrado só a parte boa, só a casa pronta. Ela podia não ter compartilhado absolutamente nada, porque ela começou uma história, um projeto original. E no meio do caminho deu errado e ela teve que mudar. Muita gente desiste de continuar no conteúdo naquela direção, porque começou ali e no meio do caminho aconteceu alguma coisa e, porque deu errado, eu não posso compartilhar que deu errado. Eu só preciso mostrar o que dá certo, eu só preciso mostrar quando eu ganho, quando eu faturo, quando o que eu lanço engaja. Então, se flopa, não posso falar sobre isso. Se flopa, parou. Nunca mais eu vou criar conteúdo. Ao invés de usar isso como uma janela de oportunidade para aproximar as pessoas. Top. Para fazer elas, de repente, votarem sobre o que elas acham que podia ter ficado melhor ali. Aquele conteúdo flopou, por que você não abre uma enquete e diz assim, galera, o que vocês acham que eu podia ter melhorado aqui? Ou do que vocês mais gostaram nesse vídeo que eu podia fazer de novo? Ou o que vocês acham que ficou muito ruim aqui? De dizer, poxa, o que você tinha na cabeça quando fez esse conteúdo? Deixa as pessoas opinarem.
Deixa elas participarem. Que é e isso que as usa pessoas isso. gostam. Que é dar pitaco na vida dos outros. Opinião, exatamente. Então, traz, aproveita isso. Não precisa criar uma comunicação perfeita, onde tudo dá Massa. certo, onde tudo é incrível. Exato. Traz as pessoas pra junto. Envolve elas na história. A rede social é isso. É participação, é conexão, é deixar as pessoas espiarem ali minimamente os seus bastidores, como é que você faz as coisas. Trazer pra junto mesmo. Caramba, Que aula, hein? que conteúdaço. Que aula, hein? Podia Gente, cobrar aqui, né? Podia cobrar aqui. Eu acho. Podia cobrar por isso aqui. O episódio de milhões. O episódio de milhões. Acho que pode ser a headline, o episódio de milhões, porque Vou lhe dar uma, já, nos primeiros 5 minutos já valeu a pena. vou lhe dar uma ideia massa. Você pode botar esse episódio no seu funil ali. Sim. No início ali. A pessoa vai entrar, quer te conhecer melhor, quer, sei lá, fazer uma consultoria, bota Sim. pra assistir o episódio. Sim. A Já pessoa vai se foi. encantar. Todo mundo vai se encantar, porque foi uma Caramba. verdadeira aula. Mas onde é que as pessoas te acham? A pessoa tá assim, meu Deus, que mulher maravilhosa, eu preciso seguir, eu preciso acompanhar. E a gente não falou onde é que Lá as na pessoas te Lapa. acham. Que No piada Rio ou- bizarra, no viu, Rio, velho? aqui, né? Tô acostumada. Que piada bizarra. Isso aí é só pra quem é daqui, né? Não, Aí no tem- Rio, no Rio. No Rio tem também Lapa também, né? Lapa. Os arcos da Lapa. É. E Não, inclusive, pensado estrategicamente para o branding, o perfil do Instagram é @lapafotografia, que é um nome curto, fácil de falar, sonoro. Lapa Fotografia. @lapafotografia. Dá pra me seguir, dá pra acompanhar esses Massa. conteúdos ali nos stories. Eu tô sempre trazendo alguma coisa sobre isso pra gente desconstruir essas ideias de que você precisa ostentar, de que tudo tem que ser perfeito, de que você precisa começar sempre de cima, que o seu diferencial ou um posicionamento de sucesso, ele precisa estar espelhado no que outras pessoas da sua área estão fazendo. Uhum. Então é um espaço pra aprender, trocar e comprar, obviamente. Claro. Boa. Claro. Bons serviços, boas histórias, boas fotografias Show para demais. construir uma comunicação massa e mais autêntica. Pois é, então vai lá, @Lapa Fotografia. Segue, acompanha. Se você quiser beber mais do que você já bebeu aqui, dessa fonte rica e maravilhosa, vai no Instagram dela, acompanha, porque eu te garanto. Minha cabeça tá aqui já Eu tô encantado, velho. fervilhando aqui de muitas coisas. E olha que eu sei um pouquinho de brand, um pouquinho de posicionamento de storytelling, mas hoje acho que eu já tive várias ideias aqui do que eu vou fazer no próximos... Cara, eu também. Amanhã de manhã nos stories, É hoje massa. nos stories, enfim. Imagina você que tá aí. Né? Então vai lá, segue. E agora é o momento em que a gente vai falar. É o momento que todo mundo fica triste. Porque todo mundo fala. Aqui a gente adora Tô aqui bolando uma próxima pergunta. A gente adora conversar, a gente adora. Caramba, Mas infelizmente a gente conteúdaço. tem que, né? Até porque você não vai entregar tudo. Se você quiser mais, tu vai lá. Tu vai lá que ela entrega mais. Mas acho que foi ótimo, fantástico. A Foi muito contribuição legal. foi surreal. Eu acho que você que é empreendedor que está nos assistindo, você já tem um norte. Já começou a entender um pouco o porquê que muitas coisas não funcionam, não acontecem. Por que você estava olhando muito pro vizinho, por que você não construiu o posicionamento, não entende do storytelling, então não construiu o seu brand. Deve estar tudo muito confuso, então agora está clareando. Tá? Então, eu só vou reforçar mais uma vez. Pega o compartilhar Boa. e manda para aquela pessoa que precisa. E fale assim, olha, eu tô te mandando um presente. Abra e aproveite. Porque isso que a gente aí. está dando gratuitamente, olha, a gente tá aqui há quantas horas? Quase 2 horas, né? Quase 2 horas. Nossa. Quase 2 horas de conteúdo. Enfim, entregando gratuitamente, a gente não cobrou nada. Gratuitamente não, nada é gratuito. Você está pagando com o seu tempo. Mas te garanto que vai ser o melhor investimento que você faz. Né? Quando a gente investe em Exatamente. conhecimento, é melhor do que você fazer investimento na bolsa, em qualquer outra coisa, porque a bolsa quebra, as coisas não funcionam, mas o conhecimento que você adquire não tem oscilação nenhuma de mercado que possa fazer você perder. Então, compartilha lá. Ai, gente, e aí, como é que a gente faz? Você quer fazer mais uma pergunta? Vamos fazer mais uma pergunta. Eu vou falar, Faz mais uma pergunta. eu vou falar uma coisa aqui, justamente para trazer de lição e ensinamento para a galera que está assistindo, que acha que tudo tem que ser perfeito.
Mas me veio uma ideia na minha cabeça, que é como eu uso para poder gravar as coisas, para poder criar âncoras e conexões. Que aí eu pensei, o eu julgador, né, veio e fala assim, pô, não, bizarro, ridículo, talvez não seja isso e tal. Mas assim, cara, é sobre você se expor. Sim. É sobre você se expor independente e parar de postar e ficar falando só aquilo que você acha que vai ser incrível. Sim. Mas, por exemplo, eu tava aqui pensando na minha cabeça para fixar de uma forma das pessoas entenderem melhor. Storytelling. História. Telling, não é isso, eu acho. Mas parece com tela. Story, tela. Contar sua história nas redes sociais, na tela. E o que é história? É quando os adultos, os seus pais, lia a história ali e você ficava vidrado ali naquela história, vidrado e você não quer que acabe. Então, cara, basicamente é isso. Toda vez que você pegar um celular e que você abrir, você pensa qual a história você vai contar para aquela tela que vai prender as pessoas até a pessoa do outro lado falar assim, ó, já acabou. Isso. Né? Então, assim, fez sentido? Isso. E a tradução não é bem essa, não é essa, mas foi uma forma que eu usei de... contexto, arrasou. Né? Então não foi ridículo. Não. Tá vendo? E é muito de compartilhar. História na tela. Sem se preocupar muito com a validação. Eu Exato. falei sobre isso outro dia. Como é que seria a sua relação com essa produção de conteúdo se você pudesse compartilhar sem se preocupar se vai bombar ou se vai flopar? Então só compartilha. Pega as suas histórias, compartilha, deixa as pessoas saberem e vê no que vai dar. Não olha as estatísticas. Só solta. Se liberta um pouco dessas expectativas, compartilha e vê o que é que acontece depois. Então, com certeza vai ser um processo muito mais leve e muito mais orgânico. No sentido de você conseguir trazer, de fato, as suas experiências, o seu dia a dia para esse conteúdo. De uma forma que faça sentido para você, que mostre o seu processo, que valorize o que você tem para compartilhar. Então, se libertar um pouco da expectativa e compartilhar na intenção de eu vou gravar esse vídeo aqui e vou botar no ar. Eu vou criar esse texto aqui e vou botar no ar. Eu vou fazer esse story hoje e vou botar no ar. Não pensa muito se vai bombar, quantas pessoas vão ver, porque isso não vai trazer nada construtivo. Exato. E na maioria das vezes vai te deixar travado na comparação de mas o story de fulaninho teve 500 visualizações e o meu não teve. Então só compartilha. Exato. Cria as tuas histórias e compartilha. E fica com essa. Quem fala mal de você é porque tá abaixo de você. Quem tá acima tá te inspirando, tá te incentivando, tá te motivando. Né? É isso aí. Então... Bora criar esse brand fantástico. Top. Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade de participar, de trocar Bom ideias, de conversar, de fazer essa grande troca hoje. Foi muito legal mesmo. Eu nunca tinha participado de podcast, foi a primeira vez e foi muito, muito boa mesmo a experiência. E topa participar de novo? Com certeza. Então pronto. Pois é, que foi muito rico. Então diga aqui, galera. Traz a Gabriela lá pra novamente. Pronto, que a gente traz. Exato. Com todo prazer. E temas, gente... né? Hã? E temas, né? O que, que você gostaria de... Se porventura a gente viesse a trazer ela novamente, o que é que você queria... que ela abordasse que ela abordasse dentro desse universo de storytelling, posicionamento, branding, né? Exatamente. Fotografia. Pois é. E a gente que agradece, a gente fica muito feliz, porque qual é a intenção do ecossistema? É trazer pessoas que possam contribuir com o outro, com o empreendedor, de alguma forma. Né? Porque às vezes uma palavra que a gente dá já conecta, já inspira o outro, já faz o outro, sabe, renovar as suas energias, já faz o outro ter uma ideia, uma sacada, uma visão, enfim. E a gente está aqui toda quinta-feira de maneira gratuita, trazendo pessoas aqui que, como você, né, cede o seu tempo. São 2 horas que você está aqui compartilhando, de graça, não está pagando nada por isso, em prol do outro, em prol de ajudar o outro. Então, a gente que fica muito encantado e feliz com esse podcast, com sua vinda para cá. Top. E vamos criar uma dinâmica com a galera agora. Faz o seguinte, ó, se isso aqui fez sentido para você, todo esse conteúdo, e você talvez estava travado, né, sem gravar conteúdo, sem postar nada, achando que, enfim, e você decide a partir de hoje a começar a criar conteúdo, marca a gente, pô.
marca a gente, Nossa. agradece, sei lá, bota a hashtag comecei, marca a gente vai entender. Talvez as pessoas não entendam, mas a gente vai entender e a gente vai ver que fez sentido pra você. Então marca lá a gente, @o ecosistema _podcast, lá pra fotografia, Hugo Fernandes com Y, Sandro Samper, e bota assim, ó, hashtag comecei. A gente vai entender, vai repostar você, vai te parabenizar e conte com a gente aí na sua evolução aí, tá? Então é isso. Infelizmente, é hora de dar tchau. Valeu, galera. Branding. Um abraço. Todo mundo lembrou agora de... Não é? de como é? Esqueci o nome, mas tá na cabeça aqui. É os Ursinhos Carinhosos? Não. Os Teletubbies. Os Teletubbies. Então é hora de dar tchau, Tiki Wink. Valeu, galera. Tchau, galera. Um Fui. abraço.